Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato comigo, Otávio Panquesto. Nós estamos começando hoje a segunda temporada do podcast. E eu queria passar alguns dados que a gente conseguiu aí na primeira temporada. A gente teve mais de 200 mil visualizações nos vídeos, 4 mil inscritos, só que 80% das pessoas que visualizaram os nossos vídeos, elas não são inscritas. Então eu peço mais uma vez, você que esteja assistindo o podcast, faça sua inscriçãozinha aí. É rapidinho que você vai ajudar muito a gente aqui a crescer o canal e a levar mais informação. E hoje, o tema do nosso podcast será perfil ideal, o perfil comportamental do empresário e do seu colaborador. E eu trouxe aqui uma convidada muito especial, Letícia Lobo Filho, especialista comportamental, inteligência emocional, mentora de carreiras e relações interpessoais, é isso mesmo? É isso mesmo. Muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui, Letícia. Eu que agradeço, Otávio, obrigado pelo convite. Eu sempre começo perguntando, pedindo, na verdade, para que você conte um pouquinho da sua trajetória, né? Até você chegar aqui, sua trajetória profissional, sua bagagem ao longo da vida. É um tempinho, né? Então, Otávio, na verdade, meu mundo começou na comunicação e no desenho industrial, né? Então, eu falo que eu vim de uma comunicação visual, literalmente, né? E já há 19 anos foi quando eu mergulhei na área da neurociência, do comportamento, e, obviamente, acho que é uma coisa que sempre me motivou, foi exatamente entender os desafios que a gente tem, né? E o autoconhecimento, e o quão isso, uma vez que você adquire, é libertador. Então, passei aí por grandes empresas, dei muita palestra, muito treinamento, fui diretora de soft skills em algumas empresas também, que é essa parte das nossas habilidades comportamentais. Então, a trajetória foi sempre voltada à mentoria, consultoria, ajudar as pessoas, literalmente, a saírem daquele ponto latente e chegarem onde elas querem de uma forma mais efetiva e com mais qualidade nas relações interpessoais. A primeira coisa que você falou sobre soft skills. Skills. Então eu queria que você falasse o que é isso. O que é a soft skills? Que não sabem o que é. Nós temos as soft skills e as hard skills. Né? As nossas habilidades técnicas vêm de tudo aquilo que a gente estuda. É lógica, matemática e linguística. Então, todo diploma que você tem, certificado, a tua fala, todo o teu conhecimento racional, ele vem das nossas habilidades técnicas. É uma coisa que você estuda, aprende e aplica. As nossas habilidades comportamentais... Mas então, a que você estuda, aprende e aplica seria as hard skills. As hard skills, que é o que está no currículo. Né? Então, você monta um currículo da tua experiência de hard skills, por onde você passou, o que você fez, onde você estudou. Agora, quando a gente fala em competências comportamentais, habilidades comportamentais, é a forma como a gente lida com a vida, se comunica, lida com os desafios, com as adversidades. Então, como é que eu me posiciono diante das situações? Então, eu tenho um conhecimento, mas quais são as minhas atitudes? Como é que eu sou empático, me comunico bem, sou comprometido com o meu trabalho, tenho visão sistêmica? Tudo isso são habilidades comportamentais. Então, nada adianta eu ter um bom conhecimento técnico, então eu sei fazer, mas na hora de me relacionar e transmitir o meu conhecimento para realizar qualquer tipo de atividade, o que eu preciso é exatamente da inteligência emocional e das soft skills. A inteligência emocional, então, na verdade, ela seria um nome, vamos dizer, não é nem grotesco, mas um nome genérico para falar das soft skills, ou ela está embutida dentro? Na verdade, a inteligência emocional é uma das atitudes, né? É o seu cérebro emocional. É claro que o que nos rege tem cérebro racional, é o nosso conhecimento, e as nossas habilidades vêm do nosso cérebro emocional. Então, quando eu falo eu tenho inteligência emocional, eu preciso ter, para eu ter uma boa competência como uma comunicação eficaz, para eu ter uma boa visão sistêmica e uma sensibilidade às situações, tudo vem da inteligência emocional. Enxergar isso na pessoa? Por exemplo, quando você faz uma entrevista, por exemplo, você fala, eu tenho inteligência emocional. Mas você só consegue perceber se a pessoa realmente tem isso se acontecer uma situação e você vai ver qual vai ser a reação dela. Sim. Do mesmo jeito que você ali no currículo técnico, você também não está
testando ali exatamente o que ele está fazendo. É uma referência. Mas você tem como fazer perguntas pedindo para que a pessoa conte uma situação. Então eu te pergunto, Otávio, como você reagiu diante de um conflito com o teu funcionário, que você descobriu um erro gravíssimo? Então, quando eu pergunto, como é que você recebe uma crítica de um erro tal? E você me relata isso, a forma como você me relata me faz perceber se você tem mais ou menos habilidades, que a gente fala de habilidades socioemocionais, porque está muito relacionado a relacionamento interpessoal e a relação que você tem consigo mesmo também. É muito importante isso. Então vamos lá, a gente vai começar falando sobre o perfil de franqueado. Sim. Eu coloco muito, até hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso, que antigamente, para você passar em uma seleção de uma franquia, você era muito testado. Né? Eu cheguei a ir para São Paulo 2 vezes para poder fazer reuniões, para os caras me testarem, me perguntarem um monte de coisa. E hoje virou perfil financeiro. O cara te pede o extrato bancário. Se você tiver dinheiro, se você tiver uma casa para botar lá como fiador lá para você fazer pedido, ainda tem isso. E eu queria que você me falasse, existe um perfil ideal de franqueado? Ele é segmentado, por exemplo, um cara que é de alimentação é um perfil, um cara que mexe com roupa é outro, um cara que tem uma escola de inglês é outro? Sim, como toda profissão e toda habilidade, né, não existe perfil certo ou errado. Tem um comum, né? Algumas características têm que ser igual para todos. Sim, algumas são necessárias, inclusive quando você fala em ética, em inteligência emocional, em boa comunicação, isso são características que você precisa ter em todas. Mas o que é o perfil comportamental? É como você lida com os desafios e adversidades da vida. Como é que você entendeu o mundo até os seus 7 anos de idade? Por quê? Porque o cérebro, até os 7 anos, ele está em formação. São as sinapses nervosas. Então, você não tem poder de julgamento. Uma criança não deixa a comida cair no chão e pega e fala, não vou comer porque tem bactéria. Não, ela faz simplesmente por uma questão de modelo. Se a mãe pegar no chão, ela também vai pegar. Você não tem o julgamento. Então, você entendeu o mundo de uma forma e que, obviamente, você leva isso para a vida adulta. Então, como é que você percebe aquilo que pode ser agressivo para você, para o outro não é? Tudo isso é perfil. Agora, quando a gente fala de um franqueado, quais são os desafios que aquela franquia exige? Aquele cara ele tem que ter mais habilidade comunicacional, ele tem que ter, digamos assim, ele vai lidar com mais gente, ou ele vai estar só nos bastidores. Quer dizer, no momento que você tem a modelagem do desafio dele, é que você vai avaliar o que é condição assim, sine qua non para ele poder se dar melhor, né, digamos assim. Então ele precisa entender o desafio e é como uma vaga de emprego. Dependendo se você fala, Letícia, eu quero trabalhar em atendimento com o público, e você tem um perfil mais racional, introspectivo, de menos comunicativo, mais analítico, você provavelmente não vai ser a tua melhor atuação. Então, muita gente hoje é infeliz naquilo que faz porque ela não conhece o perfil dela e os próprios talentos. Porque quando eu faço a sua análise de perfil, eu falo que eu apresento você para você mesmo sobre a minha ótica e vejo valores em você que nem mesmo você viu. Então, a gente tem um olhar, porque isso é o autoconhecimento. E aí, quando você descobre que você tem habilidades que você nunca percebeu, você vai ser um bom profissional, porque o bom profissional é aquele que ama o que faz. E muita gente hoje você tem uma média de 90% de infelicidade no trabalho, porque as pessoas estão fazendo aquilo que não são exatamente... Faz por dinheiro, né? Faz por dinheiro, por necessidade, não porque ela tem um talento nato. Então, se eu posso posicionar um franqueado ou um colaborador do franqueado na posição certa, ele voa. Mas, às vezes, não. Eu já tirei menina de central de atendimento e falei, cara, você tem que ir para a área de TI. Ela ganhava R$ 1.800, ela foi para uma área de TI, assumiu uma função super bacana que ela nunca pensou e ganha 9 mil hoje.
Então, olha que legal. E ela não conseguia enxergar isso. Não, imagina, porque as pessoas não têm autoconhecimento. Se elas não sabem nem quem elas são, elas também não sabem perceber o outro. E por isso tem má comunicação. É falta de autoconhecimento mesmo, porque quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro. Essa questão da definição que você tocou, ela é muito importante. Hoje eu faço muita consultoria e as pessoas me perguntam muito, né, sempre, qual é a franquia ideal? Eu falo, não é qual é a franquia ideal, não é qual é a melhor franquia, não é qual é a franquia ideal, não é qual é a melhor franquia, qual é a franquia ideal. O que é ideal para você? Exatamente, é análise de perfil, assim, óbvio, eu não sou especialista como você, mas você tem experiência. Mas eu tenho experiência de saber, por exemplo, aonde aquela pessoa pode encaixar, e eu tenho algumas perguntas que eu faço, e ela me traz muita informação, que eu falo, cara, você vai entrar nesse negócio, e é o que você falou, você não vai ser feliz, porque um restaurante, muitas vezes o cara tem que estar lá dentro da cozinha, ele não tem habilidade de lidar com... Gerir salão. Você consegue fazer isso? Não, você quer só o dinheiro? Não, esse negócio é legal porque ele dá muita grana. Então, assim, ele vai ser um infeliz. E uma coisa que eu acho que é engraçado, que quando as pessoas perguntam isso pra ti, eu tenho absoluta certeza, tipo assim, qual é a franquia que tá dando mais dinheiro? Exatamente isso, né? Só que é disfarçado, né? Sim, claro, né? Exatamente. Ele vai falar, ele vai disfarçar, qual que é melhor pra mim. Agora tem uma coisa, quando você identifica um perfil, por exemplo, você tem perfis que são extremamente organizados, né? Perfis muito sistemáticos, perfis, inclusive, muito inovadores e distraídos. Aí você imagina o seguinte, um cara que é um perfil inovador, que ele gosta do novo, do diferente. Aí você bota ele para ter um negócio de central de atendimento, que é copy-paste todo dia, praticamente, em determinadas operações, não em tudo. Ele não vai se achar ali. Né? Ou tipo, bota uma pessoa introspectiva que está pegando uma franquia que é meramente... cuidar de pessoas. Ele vai ter que contratar pessoas que saibam, mas até para ele contratar, ele tem que ter esse skill de habilidade de relacional muito mais, que todo mundo tem que ter, mas algumas precisam mais. Até mesmo a galera da TI, que antigamente achava que TI era você e o computador. Ninguém falava, né? Hoje não é mais isso. TI não é mais um setor. TI está na nossa vida. E todo mundo teve que aprender a vivenciar esse tipo de situação e se desenvolver. Porque é importante você desenvolver, né? Graças a Deus é possível desenvolver, mas precisa de dedicação, né? Não tem como. E aí a gente vai para a definição de franquia, por exemplo, que é padrão, basicamente, né? Você tem que seguir padrões. E eu já vi muitos franqueados perderem franquia porque não conseguem seguir as regras. É isso. E o cara, ele vira pra franquia o problema, né? O franqueado problema. Pô, esse cara, você fala pra ele botar 2 fatias de tomate, ele põe 4. É isso. E você sabe qual é o perfil, normalmente, de pessoas que não seguem muito à risca? São pessoas de perfil executor. Então, os executores, eles são muito... É o cara que bota a roda para girar na empresa. Bacana. Ele vai para a ação. Só que ele tem uma certa necessidade de liberdade. E se ele puder, como ele tem velocidade, ele quer fazer o resultado, ele não segue à risca as receitas de bolo. Ele sempre dá um jeitinho de pular a etapa. E ele não gosta de repetir ação. Então, ele fala, não, mas isso aqui é besteira. Vai sair muito mais rápido assim. E tem dificuldade de ver sentido no planejamento. Então, eles são muito executores e pouco planejadores. Já ao contrário, um cara muito planejador, ele segue tudo bonitinho, mas na hora que é para ter aquela jogada de cintura, jogo de cintura para poder fazer a coisa acontecer, ele trava. Porque não foi tão certinho, mas faltou esse detalhe. Então, cada um tem um potencial e tem um ponto de melhoria. A grande questão é o que eu preciso desenvolver para essa função e o que eu estou adequado ou não. Ou será que... O que aquele negócio precisa mais também, por exemplo, às vezes ele precisa mais de um executor. Sim. Às vezes ele não, precisa mais de um cara do bastidor, um gestor. Ele precisa do complementar. Eu sempre dou o exemplo do Neymar. O Neymar é um bom atacante. Se eu botar o Neymar para treinar defesa e os pontos de melhoria dele, e ele ficar só treinando defesa, ele vai deixar de treinar o que ele é bom
e nunca vai ser um bom na defesa como ele é. Então você tem que dar foco no que você é bom, mas dar atenção ao que você precisa melhorar, mas saber distribuir bem isso, para exatamente você falar, bom, mas o meu talento está aqui, eu posso aprender várias coisas, mas eu tenho que saber o que é o meu maior talento. E aí sim investir nisso. É bem por aí, entendeu? Você falou de perfis e citou o perfil executor. Tem essa definição detalhada de vários perfis, assim, um executor ou, sei lá, um gestor? Tem uma geral, mas a definição de perfil, ela é muito individualizada. É claro que você tem uma geral, sabe aquela resposta quase pronta, né? Então você tem, e cada tipo de teste trabalha com um termo, mas vou te dizer até do mapeamento que eu faço. Você tem o visionário, né? O organizado, o executor, o comunicador e o executor. Então, dentro desse perfil, você tem pessoas, você tem um dominante? Não, você tem 2 perfis que te dominam mais. Você tem os 4. Então você fala, nossa, mas fulano é tão organizado, mas a casa está bagunçada. Não, às vezes ele é muito organizado, mas em algum ponto ele pode ser falho. Mas se o cara é muito organizado, por exemplo, você só cai ele de trabalho, ele vira bagunceiro, porque ele tem que receber uma coisa por vez, senão ele fica nervoso, porque ele quer fazer com organização. Então, cada um tem uma habilidade, tem um defeito, tem um ponto de melhoria, tem valores, o que ele preza naquilo. Quando você entende como é o perfil do outro, você se adapta. Porque, às vezes, o dono da franquia, ou poxa, mas o fulano é assim, ele tem que mudar. Ele pode melhorar, mas perfil, você melhora, mas essência você não muda. Se você tem um perfil que é mais extrovertido, você nunca vai ser um cara fechado. Você pode até estar mais recolhido. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que quando você entende como você é, você começa a descobrir por que uma pessoa te irrita. Por que você perde a paciência com certos tipos de acontecimento que você não sabe. Por que aquela pessoa me irrita? E aí, às vezes é uma característica dela que te incomoda e aquilo te atinge no que você é como perfil? Porque imagina o seguinte, Otávio, se eu sou parecida com você, é muito fácil lidar com você, porque eu sou parecido contigo, a gente se alinha. Mas se você é o oposto de mim, entra numa briga de competição, de quem tem razão, tem que ser desse jeito, não tem que ser. Você vai ficar... se você é o oposto de mim, eu estou querendo você me entregar rápido e você está sendo zeloso para me entregar bem feito. Eu quero que você me entregue mais ou menos e você não quer me entregar sem ter finalizado. Então, qual é a melhor ótica? Então, não existe o certo ou errado, existe aquela situação. Então, eu estou vendo um número 6, você vê um 9. Mas nós dois somos certos, mas o que é mais adequado àquele problema? Quando você entende o perfil, você negocia melhor. Porque, no fundo, relacionamento é negociação pura. Qualquer tipo de coisa, de relacionamento, a gente está negociando. Vamos ver um filme? Vamos. Você vai ou eu vou? Você me pega, eu te pego. É uma negociação, né? Qual filme que a gente vai assistir? Tudo num relacionamento profissional e pessoal é o quão você está entendendo como o outro está se comunicando com você. Então, se eu entendo seu perfil, o Otávio ele é super organizado, ele é pontual. Se eu já sei que você é pontual e eu sou super atrasada, não é melhor eu me empenhar para ser um pouco mais pontual para isso não te irritar? Eu me adapto às pessoas, não as pessoas a mim. E você já participou em alguma consultoria, por exemplo, de definição societária? Porque eu vejo muito essa questão do perfil para a sociedade, né? Porque o cara fala assim, eu sou mais gestor, eu quero ficar mais ali atrás da mesa e tal, vendo números, e o outro quer entrar dentro da loja e fuçar tudo. Na verdade é o seguinte, eu participei depois que o conflito aconteceu. Jura? Eu destravei muito problema de sociedade. Exato. Porque normalmente a sociedade é amigo, né? Não enxerga muito essa coisa de se completar, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê muita sociedade que se juntou
na complementariedade mesmo. Assim, um já tinha uma pegada mais comercial, o outro mais focado na didática, no conteúdo, outro no relacionamento. Mas é claro que no momento que as coisas entram em ebulição, é a famosa pandemia, que os casais entraram muito mais em conflito, porque estavam numa convivência mais próxima, aí entra as características de empatia, entra as características de percepção da lógica do outro, de como que está acontecendo a situação, do nível de segurança que cada um tem, da necessidade de ter razão. Então eu peguei muito problema, e que na verdade eu fiz a vida toda, foi inclusive dar curso de mediação de conflito, até muito na OAB, para advogado, porque é mediação pura, mas que você, entendendo o perfil de cada um, ou você fica mais empático, o julgamento diminui. É muito importante. Agora, claro, como qualquer tipo de conciliação, você tem que ponderar. Às vezes um perfil é mais resistente. Por quê? Porque aí entram questões de insegurança, de baixo autoconhecimento, de medos. São as crenças que a gente tem. Como é que quebra esse perfil de resistência, por exemplo? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Porque às vezes é uma característica da personalidade mesmo que você... Nada que você vai fazer consegue quebrar aquilo ali. A pessoa ela tem tanta convicção, às vezes, de uma coisa que ela não muda nunca. Mas a convicção, às vezes, vem de uma necessidade de ter razão por insegurança do que necessariamente acreditar no fato. Mas você já viu pessoas enxergarem isso? Quando se trabalha isso, sim, você pode desenvolver. Vamos lá. O nosso cérebro, ele é plástico, é a neuroplasticidade. Então, tudo é treino. Que nem um músculo da perna que você vai lá, treina na musculação e desenvolve, se você fica parado, atrofia. Comportamento também. Não é uma coisa que você fez um curso e saiu pronto. Fiz um curso de inteligência emocional e saí inteligente emocionalmente. Não. Isso é para a vida. E por isso é tão difícil isso, porque você está mexendo com a emoção. E a emoção na gente, só para você ter uma noção, a gente tem 40 sinapses nervosas por segundo no cérebro racional. No emocional, a gente tem 40 milhões de sinapses nervosas por segundo. Ou seja, as decisões são primeiro emocionais e a razão justifica. Tomei um sorvete, não devia. Mas eu mereci, era sexta-feira. A razão justifica a emoção. Por quê? Por isso que o cara assim faz, matei. E aí a inteligência emocional, né? A decisão é o autocontrole emocional. Por isso, gestão emocional é o que rege o mundo e a falta de gestão é o que está acontecendo. As inseguranças, os medos, você tem que trabalhar isso. Na área da psicologia, na área do comportamento, porque vamos lá, eu não sou psicóloga, eu sou área de desenvolvimento humano, eu sou da área de neurociência, cérebro e comportamento. E você pode desenvolver ou numa mentoria, ou na terapia, tem N situações aí para você desenvolver essas habilidades para que você possa ser conciliador na situação. Por isso, senão as pessoas, por que vai para litígio? Né? Por que pode ser evitado? Tudo isso, por quê? Porque você não quer dar o braço a torcer, por quê? Porque se você tem muita necessidade de ter razão, qual é a sua insegurança? Porque quando você sabe que você tá certo, mesmo você achando que eu tô errada, eu não tenho essa necessidade de gritar para fora, pro mundo. Não, eu sei, e tá tudo bem. Eu perdi. Você ficou com a razão, tá tudo bem. O que você quer? Ter razão ou ser feliz? Ali vira uma briga que entram valores mesmo e tudo tá na emoção. Não tem nada na razão. A briga não é uma coisa racional. A briga é emocional. Por isso você faz pirraça. Você entra na criança. Né? Você não tá mais na razão. Porque quando você se acalma, você age certo. Né? Você pondera. Quando você está irritado, não vou fazer isso. Agora eu não vou atender também. É a criança. É isso mesmo. É muito divertido. No final a gente olha assim, acaba se divertindo de ver como é um desafio do ser humano
E que inteligência emocional é coisa de 1990 para cá. Ninguém ainda nem entende exatamente no nível que é necessário para entender o que é inteligência emocional na íntegra e como desenvolvê-la. Mas é o que vai salvar as pessoas desse nível de erros, infelicidade, má comunicação, relações muito desgastantes, estresse, ansiedade. Tudo isso é falta de autoconhecimento e inteligência emocional. É autorregulação emocional. Então é muito legal, né? Assim, mas tem que ser desenvolvido, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora do perfil do franqueador. Eu sempre falo que de boa intenção o inferno tá cheio. E o que eu mais vejo, por exemplo, que está acontecendo muito no segmento de franquias, são os caras que realmente, muitas vezes, eles vêm de baixo, eles criam uma marca legal, eles conseguem... Ralaram, né? Ralam. Um cara realmente que saiu do nada e criou, muitas vezes, até um império. Só que eles se perdem no caminho, né, durante isso. Você acredita que isso já estava... já era uma característica dele, do perfil dele acontecer isso, ou você acha que, por exemplo, esse caminho, ele realmente pode mudar essa pessoa de um jeito que ela vire, sei lá, até a gente antes nos bastidores estava falando da questão do sociopata, que ele vira um sociopata, né, que na verdade você até discorda um pouco disso. Você acha que isso pode ser mudado durante esse percurso, ou ele já tinha isso anteriormente? Na verdade, às vezes tem coisas que você tem uma predisposição, porque vamos combinar, uma pessoa que um dia ela se sentiu muito humilhada na infância, ou que ela foi muito desacreditada por quem os educou, porque tudo que a gente entende de mundo vem de quem nos educou, a escola, os pais, quem criou, avós, né? Então, ele não se sentia validado. Então, ele cresceu sonhando em ter aquilo para provar para o mundo que ele pode. Só que, legal, ele quer provar, tá tudo certo. Às vezes ele não está nem provando para aquelas pessoas que estão ali na vida dele. Ele está constantemente provando para a família, para o passado, até para quem já faleceu. Existe uma necessidade de falar, olha, eu sou importante, você não achou que eu era, mas eu sou. Mas entra uma questão de ego. Então, o ego, quanto mais ego, menos eu. Então, a pessoa... Quanto mais ego, menos eu. Menos eu. Por quê? Porque quando você... o ego é a vaidade, né? Gostei dessa. E ela se perde. Porque todo mundo, é o estudo dos egos, Eneagrama, né? Então, você tem que controlar o ego. Quando você começa a achar que o que você é, eu tenho, eu sou isso, eu tenho aquilo, né? Tô fazendo... Isso tudo é uma necessidade de aprovação. A gente é um ser que vive em comunidade, que precisa da validação uns dos outros. É inteligência relacional. Então, o ego toma conta. Mas quando o ego toma conta, vem muito de um baixo autoconhecimento. Porque quando você tem autoconhecimento, você tem humildade, você tem gratidão, você tem valores que estão muito relacionados a respeitar o próximo. Quando você acha que tudo é a sua conquista, o seu dinheiro, que o seu valor está nessas coisas, é porque, no fundo, ele não se conhece. Se ele não se conhece e não dá valor nem a isso nele, porque ele vai dar no outro. Então, ele vai passar por cima de qualquer pessoa, porque você pode ser 100% ambicioso, mas você não pode ser 1% ganancioso. E as pessoas saem da ambição e caem na ganância. Por quê? Olha como eu sou importante. Verdade. Olha o que eu mais vejo, a grana que eu tenho. Se ele acha que o valor dele está nisso, ele não sabe o que é realmente valores. Porque isso é muito bom. Vamos combinar? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer conforto, todo mundo quer proporcionar. Mas desde o momento que essas coisas passam por cima de família, de amor, de valores, desculpa. E até de ética, né? De ética, né? É a ganância, esquece. Esse cara, se ele praticar isso muito tempo na vida dele, é muito difícil resgatar um cérebro desse. Mas você acha que ele tem essa consciência? Eu acho que não tem.
Acho que esse cara, essa característica, eu acho que ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. É porque, entendo o seguinte... Mas ele não vira um psicopata? Não, ninguém vira psicopata, né? Porque a psicopatia, o espectro da psicopatia, ele tem um distúrbio que não foi aflorado. É um espectro. Ele não é o psicopata. Mas ele tem uma predisposição, ele tem um espectro da psicopatia. Beleza. Porque aí a psicopatia, na verdade, não é o cara de alto ego. Psicopatia é a ausência de neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? É quando você pega na orelha assim, a criança também pega. É a questão exatamente da empatia. Você fala baixinho, a pessoa também fala. O neurônio espelho é que desenvolve a empatia. Ele tem a ausência da empatia. Então ele não vai se doer com o outro estirado no chão. Porque ele não tem esse... Ou ele não tem na íntegra. Ele tem um espectro da psicopatia. O ego ele tomou conta e não necessariamente ele tem ausência de neurônio espelho. Mas entenda o seguinte, por que a gente fala que político mente tão bem? Nossa, como é que ele mente assim? Na cara dura. Nossa, ele é um ator. Não. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Tudo que você pensa é verdade. Então, pense o seguinte, eu sou bonito, aí eu falo assim, Otávio, você é feio. Eu falo, não tô nem aí pra você, eu sou bonito. Agora, se você se sente feio e eu falo, Otávio, você é feio? Você fala, eu sou feio. Então, o que vale não é o que os outros falam, é o que você pensa de si. Como você não sabe o que é real e imaginário, porque o cérebro não tem essa diferença de verdade e mentira, é o consciente e o subconsciente, se você pensa que vai dar certo, vai dar certo. E você não desiste. E vai acontecer. Se você fala assim, eu nunca vou conseguir emagrecer, nem tenta. Porque já é uma verdade. E aí a gente fala o seguinte, pensamentos geram sentimentos que geram ações e que geram resultados. Se eu penso que eu sou triste, meu sentimento é de tristeza, minha ação é ficar em casa cabisbaixa e o meu resultado vai ser ruim. Se eu penso que eu dou conta, eu vou agir como quem dá conta, cair, levantar até dar conta e o meu resultado vai ser ganhar com o tempo. Então, você vai discutir, todo mundo tem razão. Todo mundo está falando uma verdade para si, por isso você não discute coisas polêmicas. Porque você vai falar para o flamenguista que o Fluminense é melhor ou vice-versa? Não. Mas e os seguidores? Por exemplo, eu vejo que muitos CEOs, eles têm quase os súditos. Né? As pessoas que realmente acreditam em tudo, mesmo que você tenha a visão clara de que aquilo ali não presta, que lesa muitas pessoas, que é o fundo do poço, ainda assim existem os seguidores que é quase uma seita. Existem, né, porque eles acreditam. Pois é, mas então, eles têm o mesmo... Não, quanto mais falta de autoconhecimento, vamos lá, se você não sabe, se você não entende nada de futebol, e eu te falar que aquele jogador agiu errado no campo, qual é o poder de opinião que você tem se você não entende? Então, quanto menos... seria ignorância mesmo. É ignorância. Então, assim, e óbvio, né? Se for um cara de uma linha da psicopatia, a linha da psicopatia, o cara é altamente envolvente, é sedutor, ele é persuasivo, mas ele tem uma meta. E ele derruba o que precisar para chegar na meta dele. Então ele é literalmente um ator. Quando a gente fala realmente de um distúrbio mental nesse sentido ou um espectro dele. Mas existem as pessoas que têm uma habilidade comunicacional altamente persuasiva, mas não têm índole do bem. O cara é do mal. Ele é pro lado ruim. Ele vai continuar sendo bom naquilo que ele fala, só que ao invés dele fazer para o bem, ele vai fazer para o mal. Ele vai agir e, obviamente, quem compra a ideia? Quem não tiver poder de discernimento e de julgamento se aquilo é bom ou ruim. Ou aqueles que têm muito medo e falam, tem isso também, né? Eu vou ficar coado, porque é tudo que eu tenho na vida. O cara ainda pode ameaçar e falar, você nunca vai ter outra coisa melhor. Que é a liderança tirana, né? É isso. É um líder que ele está usando da fragilidade. Vamos lá, até em igrejas.
O que é um fiel numa igreja que não estiver pregando de fato o bem e está querendo ali tirar o seu ganha-pão para levantar uma igreja, né? Você tem boas igrejas e coisas clandestinas, né? Digamos assim. E aí? É exatamente isso. Eu vou usar de uma habilidade comunicacional para extrair daquele que não tem poder de discernimento e julgamento. Quanto mais ignorância, mais fácil de convencer, né? E aí, isso acontece em muita empresa. E as pessoas têm medo. Então, elas endeusam... Acontece muito em franquia também. A franquia está acontecendo demais. O franqueado, ele, de alguma maneira, ele fala, eu botei toda a minha vida aqui, o meu dinheiro aqui, o franqueador não está lá preocupado com a situação pessoal dele, né? E eu entendo, tem uma boa noção aí nesse sentido. E aí, o que acontece com isso? Ele fala, eu tenho que me submeter, ou eu não vou cumprir a regra à risca, vou dar o meu jeito, porque eu não estou recebendo a atenção devida do franqueador, e aí ele também pula o corguinho e faz besteira, porque não seguiu a risca, mas também não seguiu porque falou, poxa, mas eu não tive a atenção que eu precisava. E aí o cara quebra. E nessas horas vão ter os... E ainda quebra um contrato, que é pior. Ainda vem uma multa. E aí vem uma multa violenta. E o franqueador, não vai ser todo franqueador que vai falar, olha, deixa eu ajudar aqui, meu franqueado quebrou, vou ajudar ele. Não vai. Então tem que... Quanto mais você entender onde você está pisando, mas mais do que onde você está pisando, qual é o seu pé para pisar naquilo? Um pé não vai em todo lugar. Tem que ter o calçado certo. Senão, não vai dar certo. É bem por aí. Eu vou te mostrar um áudio aqui que eu queria que você analisasse esse áudio, que na verdade esse áudio é de uma pessoa que ela é CEO de uma marca. E vocês ficam aí com essa lorota. Nossa senhora, faça o teu evento ser bom, faça você ser bom. Eu sempre acho que o evento, um dia só, ele ganha mais força. Tanto que a gente postou a prorrogação para que vocês possam ir no fim da tarde, certo? Ou seja, os clientes não sabem ainda que vai ter prorrogação. Nem na tua loja, nem na loja do vizinho, nem na loja da puta que pariu. Por quê? Porque a Arena Baby tá fazendo esse mesmo evento, o Mateu Baby também. Mateu Baby ainda tá perto, fazendo de R$1. Então vocês não ficam de piti aqui não, que hoje eu tô num dia péssimo e eu vou mandar se fuder pra cima. Vai cagar, dá merda, vou ficar aguentando. Não vou, tá bom? Não gostou? Deixar de seguir. Não gostou muito? Repasse no concierge, tchau, obrigado, vai fazer outra coisa. Vai ser, olha, puta que pariu. No final das contas. Então, isso daqui é um grupo de franqueados. A dona de uma franquia manda um áudio desse para os franqueados. Então, como é que você analisa uma pessoa dessa? Você sabe o que é mais engraçado? A postura dela é do tipo, eu tenho dinheiro, vocês são meus subordinados, problema de vocês. Eu posso o que eu quero. Eu posso o que eu quero. Mas se você for analisar, e obviamente que eu já peguei muita gente assim em mentoria, quando você vai analisar, atrás dessa arrogância toda, sabe a frase, atrás de toda fera tem uma criança ferida? É exatamente, o ego tomou conta para convencer ela do que, no fundo, ela tem baixa estima, ela tem pouca empatia e ela tem raiva do que ela viveu e não superou. Então, ao invés de eu descontar em mim, eu desconto no mundo. Porque existe muita raiva dentro de pessoas assim. Então, elas agridem porque, no fundo, assim, eu tenho o direito de agredir, porque um dia eu fui agredida lá atrás. Ou nem tem consciência do que viveu. Porque nem tudo que você passou é um estado de consciência. E aí, ela agride. Ela acha que ela tem direito porque ela já teve dor. Então, é como se ela se auto-permitisse e não tá nem aí. Porque ela fala, mas eu já passei por coisa pior e aguentei, por que você não vai aguentar? E é nisso que há exatamente a falta de empatia, de comprometimento, de responsabilidade com o próximo. Esses valores se perderam. Eu escrevi uma newsletter esses dias no LinkedIn falando que do mercado de serviços, inclusive, da super promessa à subentrega.
Todo mundo hoje é especialista, promete excessivamente, eu sou o top das galáxias, vou te entregar, vou mudar tudo, e depois mal entrega o básico se entregar. Por quê? Já foi pago. Já, se você der um trabalhinho a mais do que o copiar e colar, você já não é interessante, porque aí o valor financeiro passa por cima de qualquer coisa. Aí eu falo... Mas é um bom vendedor. Sim, sim. O cara vende bem. Porque ele está preocupado com a grana dele e assim, quero fazer dinheiro. Se você vai me dar trabalho, obrigada, não te quero. Porque as pessoas não querem fazer um trabalho com valor agregado, e sim botar dinheiro no bolso e cumprir o básico para manter a imagem. Aí joga rede social no meio, bota fachada, propaganda e tá tudo lindo. Não teve uma franquia que você mostrou lá que... Qual foi? Não lembro. Não, nem vou falar. Vou falar nomes. Não vou falar nome. Mas que tu falou assim, pô, detonou com um monte de gente, tá aqui sorrindo pra todo mundo. Foi na feira, né? Mais tinha. Não, tava lotado. E é o que acontece. Lotado. E infelizmente, isso só muda essa realidade com valores, com empatia, pensando no próximo, e sem ganância. Mas ainda tem... eu conheço pessoas dentro do segmento de franquias que ainda possuem isso. Sim. Não, assim, em qualquer segmento. Elas hoje, infelizmente, são a exceção. Estão perdidas no meio. Segmento. Assim, a grande maioria não é assim. Em toda a área, Otávio, assim, em toda a área de profissionais hoje, em qualquer lugar. Eu falo que dentro de hospital, vamos lá, quanta atuação eu tive dentro de hospital. E dentro de hospital você vê médico, enfermeiro, você vê todo tipo de situação que você está lidando com vida e as pessoas não estão nem aí, você é mais um, né? É horrível. O paciente é mais um. Imagina em outros segmentos que não envolve nenhuma vida, uma vida financeira. Aí é que não vai ter mesmo. Mas aí eu vou discordar de você. Porque hoje não é só uma vida financeira. É vida mesmo. Sim. Assim, porque eu vou te falar, o índice que tem de pessoas que estão, infelizmente, tirando a vida por conta de uma situação que elas entram e elas não veem saída, Sim. É enorme. Só que isso é abafado. Ninguém sabe, só que existem vários relatos. Não, e a OMS, inclusive... E aí a gente vê, né, as pessoas... Você acha que um franqueador, por exemplo, não sabe que um ex-franqueado dele fez isso? Obviamente que sabe. Claro que sabe. Mas é o que eu falo. Aí entra naquela coisa de... Eu lavo as minhas mãos. Sabe aquela pessoa que cai ali e as pessoas passam e deixa o cara... Deixa o cara é fraco emocional. Alguém vai chegar para ajudar, mas não vai ser eu. Você falou disso até... Teve recentemente esse golpe aí do advogado e essas situações que eu tinha comentado com você, vem disso. A senhora era dona de uma ONG, ela não viu saída e ela tirou a própria vida. Quer dizer, infelizmente, é isso. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Eu penso que, por mais que você tenha um mundo que está nessa guerra de foices, né? de o bem e o mal sempre brigando, e isso é bíblico. Né? A gente já vem lá de trás com isso. Eu acho que a gente, como pessoa, ser humano, tem que fazer a nossa parte. Eu penso assim, se eu for olhar para tudo que fazem ou fizeram, até mesmo na minha vida, eu vou virar do mal? Não, isso é a essência. Então você faz a sua parte, tenta se proteger. Eu acho que o franqueado ele precisa ser cuidadoso com o sonho dele. E ele se analisar, ele se preparar para o negócio da vida dele, ele analisar onde ele tem habilidade, onde ele precisa desenvolver habilidades. Isso não é um zelo com um franqueador, é um zelo com o sonho dele. Com ele mesmo. Então, deixa a ansiedade, querer já botar a mão na massa, executar tudo de qualquer jeito, porque eu preciso fazer dinheiro, porque aí entra a energia do universo. Quanto mais carência você tem com alguma coisa, mais repugna. E aí entra também, por exemplo, às vezes o cara tá tão sufocado no que ele faz, igual você falou da estatística, acho que 90% das pessoas estão infelizes. E eu vou te falar, muitas dessas 90% das pessoas que estão infelizes vêm até mim para poder buscar uma saída que, na verdade, eles enxergam como sendo um outro negócio. Então, às vezes, um cara que é médico,
que não aguenta mais dar plantão, que tá cansado. Cara, e quando ele vai num comercial, num vendedor de franquia, é só coisa linda. Então lindo. O cara entra e fala, caramba, isso aqui vai ser a salvação da minha vida. A pré-venda é perfeita. Você quer salvação, então eu vou para isso. Só que não é muito bem assim, né? Não, e ele tem que entender, e isso eu sempre troquei ideia, tipo, né, de colegas e clientes que foram, né, que vêm do mundo da CLT. Você ser CLT e CPJ são jornadas muito distintas. Para você, eu falo o seguinte, né, e eu vivi muito lá do empreendedorismo, né? Eu falo que para você empreender, ser empresário, você tem que gostar de andar de montanha-russa. É verdade. Quem opta por concurso público, quem opta por estabilidade, CLT, porque nem na CLT você tem estabilidade hoje, mas, digamos assim, você tem algumas garantias, não é qualquer um que sabe transitar de um meio completo. Não é mesmo. Criou uma vida num campo e foi, né? Eu sou camponês, fui trabalhar na cidade, ou vice-versa. É a mesma coisa do PJ e do CLT. É verdade. Então, até para isso tem que ter um preparo. E o problema é que na ansiedade, às vezes, na necessidade de resolver rápido, nada daquilo que você quer resolver rápido, você perde mais tempo com a velocidade. Você tem coisas que precisam maturar. E aí uma consultoria como a tua é um divisor de águas. Por quê? Porque você é um break. Porque na franquia, o cara vai vender o castelo para ele. Eu falo que a minha consultoria ela é inversa. Ela é inversa? Eu faço tudo pro cara desistir. Se eu não conseguir, ele pode ir. Não, mais ou menos eu com mentoria. Eu faço a contravenda, porque eu falo assim, olha só, eu não faço milagre. Agora, se você me der a mão, eu viro você do avesso. Mas você vai ter trabalho. Você está disposto? Porque muita gente fala, eu quero mudar, eu quero superar isso, eu quero melhorar isso. Mas no primeiro desafio, abandona. Então eu falo assim, você só muda quando a sua preguiça é menor do que a sua necessidade de mudança. Porque se a sua necessidade não for latente, a preguiça... Acomoda, né? E não é uma preguiça... É uma preguiça cerebral, porque o nosso cérebro é preguiçoso, porque tudo aquilo que eu preciso mudar é algo que eu não domino, não é um hábito. E eu passar pelo ciclo da aprendizagem até virar um hábito, eu gasto energia cerebral. Então, se eu estou aprendendo algo novo, eu não vou querer fazer 10 mil coisas, porque não vai sobrar energia, a energia acaba. E é isso que o franqueado tem que ter. Poxa, legal, bacana. Vamos ver se você tem potencial. Você não tem perfil para esse tipo de negócio, mas você tem para esse. Dá para mostrar para ele até o leque de opções que ele tem de estilos de franquia com base no perfil dele. É verdade. E isso diminui o erro. Isso é que é legal. Letícia, eu vou te montar um cenário aqui. Eu estou com uma crise na minha empresa, vamos dizer assim, na minha franquia, monstruosa. E eu preciso contratar um CEO que resolva essa bomba que está no meu colo. Existiria um perfil ideal para isso? Um perfil ideal de um CEO para resolver uma crise, por exemplo? Tem alguma característica que você fala, não, esse cara tem que ser desse jeito, ele vai conseguir, que tem essa característica? Otávio, eu acho que... Ou é um conjunto de coisas? Eu acho que quando a gente fala em CEO... Que seja o CEO, que seja um diretor, que seja qualquer função de liderança, hoje a liderança ela não é mais sobre dar ordens. É muito mais sobre se relacionar bem com o time, saber motivar essas pessoas. Claro, quando você é alta gestão, você tem que ter, de fato, uma habilidade até para montar um time, uma diretoria, mas tem esses dias eu até gravei um vídeo falando, tem o líder sanduíche. O que é o líder sanduíche que eu chamo? É o diretor, por exemplo, que está entre a alta gestão e o time. Se ele não fizer um filtro, se ele não for até defensor do seu time, se ele não
passar toda a pressão lá de cima pro time, a galera não dá conta. Eu conheci uns caras que eram assim mesmo. E assim, eu falo que eu admiro porque é um papel altamente desafiador, porque a alta gestão às vezes não conhece a realidade lá embaixo, a alta gestão não conhece às vezes a realidade lá de baixo e cobra, né? E ele tem que saber lidar, respondendo com eficiência para a alta gestão, mas também motivando, defendendo, posicionando com mais realismo. Então, eu acho que promover, ser comprometido, ter uma habilidade comunicacional, ter visão sistêmica, porque não é só se atentar àquele fato, mas ele entender todo o escopo do projeto, entender onde é que está, e cada pessoa, se ele entende o perfil comportamental de cada liderado e de cada gestor maior, a mesma informação ele vai adaptar para cada um. Então eu falo assim, é como você usa roupa para eventos. O Otávio é um só. Mas para o clube ele vai de um jeito, para o evento social ele vai de outro. A gente adapta uma comunicação à pessoa. Porque como dizia Darwin, né? Não serão nem os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobreviverão, e sim aqueles que souberem se adaptar às mudanças. Então, a adaptabilidade hoje, para mim, é uma das mais essenciais características, tanto de adaptação quanto de empatia. Ah, que legal. Porque se você tem empatia, você se comunica melhor. Você extrai o melhor das pessoas. Porque se você fala de qualquer jeito, você amedronta, você desmotiva, e aí acontece o que está acontecendo. E não pode ter esse ego exacerbado, porque senão eu estou focado em mim. E para eu cuidar de um time, eu tenho que pensar no todo. Se eu não tiver visão sistêmica e propósito, porque é outra coisa, meu propósito é ganhar dinheiro. Não, isso não é propósito, né? Isso é meta. E meta que não é bem assim. Então, se você tem propósito, um líder com propósito, organização, adaptabilidade, empatia e comunicação efetiva, eficaz, eu acho que ele consegue falar, galera, vamos acalmar aqui, o problema é tal, vamos começar por aqui, deixa eu pegar o tabuleiro, abrir, mexer nas peças para a gente conseguir sair desse labirinto. Eu acho que isso seria, para mim, o maior valor agregado de um líder hoje em qualquer atuação. Hoje o calcanhar de Aquiles da maioria das empresas é mão de obra. Isso é um fato. E eu fiz muita entrevista durante a minha vida de empresas, né? E eu já tinha ali, mais ou menos, eu conseguia ter uma percepção pelo erro, né? Então, assim, eu contratava, errava, eu vi qual era o perfil e conseguia fazer um batimento ali de quem ia entrar com quem eu já tive e errei. E a minha pergunta para você é o seguinte, eu consigo minimizar ou exterminar isso? Ou seja, eu consigo ter uma contratação efetiva só olhando, por exemplo, o perfil de uma pessoa? Você consegue identificar isso tudo numa entrevista? Ou você só minimiza? Não tem como, o risco ele vai sempre existir. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, quem está apto para entrevistar? Começa aí. Tem muita empresa que o RH às vezes não é estruturado. Às vezes nem existe. Ou nem existe. Então, isso vai ser feito por uma pessoa que não é às vezes o talento maior dela. Eu sei que tem feeling e tudo, mas não vou usar você. Eu tive RH uma vez. Pois é, mas não vou usar você como exemplo porque eu conheço teu perfil e tudo mais. Mas vamos pegar uma pessoa que é exatamente uma pessoa como essa, que você mostrou o áudio, ela que vai selecionar essas pessoas. Primeiro, o quão ela é sensível e tem conhecimento para poder saber extrair das pessoas a essência delas. Então, o erro já começa a acontecer. Agora, no momento que você faz, claro, existem testes de inteligência emocional e tudo isso também não é uma garantia 100%. Uhum. Mas você faz perguntas para que ela conte fatos
E desses fatos você observe a reação dela, a linguagem não verbal dela, o tom dela, como ela descreve as situações. Então, eu te pergunto, Otávio, como você reagiu a uma situação crítica de um erro gravíssimo cometido na tua empresa pelo teu time e isso causou um dano enorme na empresa? A forma como você vai me descrever sobre sua tranquilidade, seu desespero, seu estresse, seu nervosismo, o que você fez, o que você não fez, para quem você pediu ajuda, isso está me dizendo sobre a tua habilidade na hora do conflito, da situação de estresse. Otávio, como é que você lida com esse time a partir dessa situação? Como é que você fez uma mediação num conflito enorme dentro do teu time? Como é que você se posicionou? Você está me contando. Então, eu nunca faço perguntas fechadas. Isso foi bom? Não, sim. Não, me conta, porque quanto mais você conta, mais eu percebo você. É uma estratégia. E até mesmo para eu testar você muitas vezes, vou falar assim, poxa, Otávio, mas aquela situação, o fulano de tal apontou esse tipo de erro para você. E que era um erro, mas era um erro válido, né? Aí como você responde? Não, de forma alguma, ele que estava errado. Não, porque aconteceu assim, eu não errei nisso. A forma como você se expressa está dizendo como você lida com feedback. E às vezes as dinâmicas também passam muito isso, né? Mais até, acho que talvez as dinâmicas sejam mais assertivas até do que um teste mesmo. Que um teste apenas. Porque o teste você já vai pensar, se eu responder isso aqui, eu vou estar falando besteira. Existem... eu ainda não tá rodando, mas eu passei 1 ano e 4 meses com um parceiro, elaborando um mapeamento de competências, exatamente o que a gente estressou. Mais de 100 perguntas, onde a gente construiu uma forma do português dela não ter como mentir. Então ela não mente, ela fala simplesmente, se eu falo assim, você prefere dia ou noite? Você não vai saber o que está certo ou errado. Por isso que se repetem muitas vezes as perguntas, por exemplo, eu já vi vários testes de emprego, por exemplo, que você vai fazer aquele teste, ele fica repetindo a mesma pergunta, várias vezes, a mesma pergunta. Porque ele está validando se você está mentindo. Porque em algum momento você pode mudar, né? Mudar. E isso também, a gente faz um cruzamento de respostas para sentir realmente se você está sendo verdadeiro. Minimiza o erro? Sim, mas eu acho que você ter pessoas qualificadas para entrevistar, trazer uma atualização nessas entrevistas, que não é mais, nem o currículo é mais um currículo técnico, a soft skills é o talento invisível, que não adianta um currículo técnico, o cara pode vir de Harvard. Se ele não souber se comunicar, se relacionar, ter comprometimento, atitude, ele não vai fazer um bom trabalho. O técnico, a pessoa vai mandada embora, eu vou fazer mais um curso. Não, vai desenvolver suas soft skills. Porque a galera acha que mais uma qualificação técnica é o que vai mudar a realidade dela. E hoje, soft skills não é mais um plus. É a chave fundamental para o sucesso do profissional do futuro. Futuro não, do atual, né? Não é só do futuro. Olha, foi sensacional. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Está acabando. A gente faz uma rodada. Vai ter que voltar. Vamos fazer uma segunda rodada. Ainda ficou muita coisa aqui para perguntar, mas a gente vai marcar um outro podcast para a gente tocar em outros assuntos. Eu queria que também depois você falasse sobre o seu... Você criou, né, uma dinâmica, né? Você fala do mapeamento? Do você, não é isso? Do mapeamento. Porque, na verdade... Já passaram dos 3.500 perfis que eu analisei, né? Porque eu sempre recrutei muita gente para as empresas e nunca olhando o currículo técnico. O currículo técnico era olhado pelo gestor. Ele vinha só no skill, só que eu falava, entra ou não entra. Tem a ver com a cultura da empresa ou não. Porque não adianta o cara estar preparado tecnicamente e não ter nada a ver com a cultura empresarial. É fit cultural, né? Então... depois de 19 anos fazendo tanto mapeamento e tanta dinâmica, tanta coisa voltada para isso, eu desenvolvi o meu próprio teste, que chama Você. Eu vou te convidar para você voltar aqui depois para a gente conversar sobre isso. Pois porque eu falo assim,
Teste de perfil comportamental não é só para recrutamento. E o milagre não está no teste. Não, e a gente estava discutindo isso aqui. A gente estava comentando isso. Que para as franqueadoras, no meu ponto de vista, isso é sensacional. Isso tem que existir, não tem mais por onde as franqueadoras fazerem seleção por perfil financeiro. E não é só para seleção, porque se você só selecionar bem um candidato, mas não souber desenvolvê-lo a partir do perfil dele, porque o perfil fica no RH. O cara nem sabe qual é o perfil dele, ele só fez um teste. O milagre não está no teste. O milagre está na devolutiva. Então, a partir do que você é, eu te digo, as estratégias para você se relacionar profissionalmente, pessoalmente, na sua vida, de uma forma mais eficaz a partir do seu perfil. Então, o seu perfil, eu sei dizer como lida com perfil tal, com perfil tal e com perfil tal. Então, eu te dou estratégias eficazes para, a partir disso, você se dar bem. Porque eu falo que é libertador. Porque aí você mitiga estresse, desgaste, rompimentos drásticos, injustiças. Você aprende a trabalhar melhor suas emoções para poder se comunicar melhor nesse mundo. Num mundo onde a comunicação é tudo, se você não tiver essa chave, tu morre. É verdade. É um tiro no pé. Mas, assim, tem muita coisa que eu acho que é valioso aí pra gente seguir. Eu acho que o mercado precisa entender também que pessoas com a tua trajetória, que eu acho que é uma trajetória admirável, de muita superação, obrigado, de muito aprendizado, tudo que eu passei. Existem pessoas como a gente que quer realmente ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, serem mais felizes, se estressarem menos, viverem a essência da vida, que é ganhar dinheiro, fazer tudo de bom, mas privilegiando o essencialismo, e não só o trivial, apagando incêndio, mas vivendo com qualidade. Eu acho que esse é o grande desafio, Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Aceito o meu convite. Vamos marcar uma próxima. Vamos. E eu queria agradecer a todos vocês. Mais uma vez eu peço para se inscrever no canal. Vamos fazer crescer e chegar mais informação às pessoas. Adorei que você falou, mais ego, menos eu. Não, adorei. Não. Menos ego e mais eu, O ideal. Menos ego, mais eu. É isso. Porque, de fato... Mas quando é mais ego, é menos eu. Eu acertei. Sim, mas o ideal é que você não tenha tanto ego, É verdade. Mas, de fato, quanto mais a gente tiver, mais feliz a gente pode ser. Não sejam escravos do ego, porque o ego te corrompe. A verdade é essa. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado Adorei. a você. Foi ótimo. E se é franquia, tem que ser de fato. Obrigado e até a próxima. Obrigada.